Oi, gente bonita, tudo bom? Olha minha roupinha verde de Elphaba. Hoje eu vim aqui para falar deste livro aqui, ó. Que beleza, ó, o tamanho. Eu sou uma pessoa que nunca assistiu o musical do Wicked. Eu conheço as músicas, conheço a maioria das músicas. Tá, eu acho que eu exagerei, a maioria é um pouco exagerado. Nunca vi um musical e só vi a primeira parte do filme. E aí eu ganhei este livro da minha grande amiga Malu, essa minha amiga aqui. Eu vou tentar ler esse livro sem nenhuma expectativa, sem tentar colocar nada no lugar, entendeu? A única coisa que eu sei é a primeira parte do filme musical e algumas músicas. E as únicas coisas que eu sei, quando eu comentei pra minha amiga que eu ia ler esse livro, que ela já leu, já viu o musical, ela me mandou esse áudio aqui, ó. É mais de um. Se preparem. A Elphaba que a gente conhece do filme, do musical, ela tipo, teve que aprender a se esconder pra sobreviver. E a Elphaba do livro, ela é meio assim, vai se fuder. Eu quero que se foda, irmão. Não vai gostar de mim, vai tomar no cu. Ela já tinha lido e ela ficou assim, vixe, amiga, se prepara. Só pra terminar. Olha, se você for falar sobre isso no seu vídeo, por favor, coloque esses meus áudios, tá? Eu quero os meus royalties. Toma aí os seus royalties, que nem eu ganho ainda. Muito obrigada. E nesse vídeo eu vou fazer como se fosse um mini vlog de eu lendo. Então vem me acompanhar enquanto eu tenho reações de uma pessoa que não sabe de praticamente nada. Enquanto eu faço perguntas que são provavelmente muito óbvias para as pessoas que já sabem ou já viu o filme. E vamos ver dos sentimentos que iremos compartilhar. Então, vem comigo, neném! Um pequeno, gigantesco comentário que eu queria fazer antes de realmente começar as minhas opiniões e a minha leitura. Este livro aqui, ele é da Dark Side. A Dark Side, ela é uma editora e ela também publica livros e todos são com capas diferentes, todas têm temas. E ela tem essa estética, né, que é o do escuro, do dark, elas são sempre muito lindas, sempre com temas muito legais. E ela é gigantesca. E recentemente saiu um post da Dark Side usando IA em um livro de uma mulher que ela não autorizou. Deste post aqui, dessa autora lá dos Estados Unidos, eu vou colocar o link do post dela explicando. E aí isso chegou até a mulher antes de sair cópias físicas. E, obviamente, ela disse não, né, gente? Dark Side, ela não se manifestou, não falou nada sobre. E depois dessa nota de repúdio, vamos lá, vamos começar a ler este livro. Mua! Partiu. Minhas primeiras impressões desse livro e... Gente, ele é muito diferente do que eu esperava. Muito, muito diferente mesmo. Ele é muito mais agressivo, as pessoas são muito mais... Qual que é a palavra que eu estou procurando? Maldosas, rude. Acho que, logicamente, quando eu vou pensar nas cenas, nas conversas, eu penso nos atores, atrizes, eu penso na arte, né, do filme, quando eu vou lendo as coisas. Só que ele é meio diferente, porque não tem esse do Elphaba usando só o preto e tal, ela ainda usa outras cores. Muito diferente, eu não esperava que tem uma conversa da época de 1800 e tantos, que você precisava ter uma aia ou uma acompanhante para você estar no mesmo ambiente que um homem, ou você não pode estar andando sozinha. Eu nem imaginava essas coisas, é muito diferente. A Elphaba, ela é novinha ainda, ela é criancinha, e por algum motivo, não é porque ela é verde, mas por algum motivo me lembrou muito do Grinch. Então, é que ela tem um passarinho de madeira, né? E ela pega e morde a cabeça do passarinho e tira. Enquanto ela fica falando horroroso, que é a primeira palavra dela da vida. E acabou me lembrando muito aquela cena do filme do Grinch, que ele come a cabeça do Papai Noel, assim, num pratinho, e fala, tchau, tchau, Papai Noel. Papai Noel. Mas essas foram as primeiras impressões, mas o que mais me marcou é como as pessoas são muito violentas nos comentários. A Elphaba nasce, a mãe dela tá apagada, né? Ela não tá consciente durante o momento. E são outras mulheres que fazem isso, né? Ajudam ela. E aí quando eles veem que ela é verde, eles ficam assim, tá, e agora? Onde a gente vai jogar essa criança pra matar ela, hein? A gente mata agora ou já já? Olá! Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de sentar no chão. Aí eu tentei meu colchãozinho aqui. Li mais um tanto e eu queria ler até pra vocês. Eu tentei tá vendo? Umas marcações, porque tem partes que eu preciso ler desse livro que tem que ser em voz alta. Gostaram do lookzinho? Eu queria ficar num tema meio rosa, meio... Entendeu? Depois que ser um caos, nascer como a Elphaba, a gente passa finalmente pra Glinda. E a Glinda realmente é
aquela chata da socialite. Fazer o quê? Ela é. E aí tem uma ama que acompanha ela o tempo todo. Eu queria fazer um comentário. Só um comentário extra. Quando a gente ainda acompanha a Elphaba, ela tem uma ama também, e a ama fica falando, como eu tô velha, não dá pra acompanhar mais, não sei o que, né? Eu tô muito idosa, eu tô muito podre, eu sou uma mulher podre, eu sou uma ama. Ela tem 49 anos. Ela tem 49 anos. As pessoas nesse mundo vivem até os 68. Ela tem 49 anos e a idosa, véia, podre. O que eu achei muito curioso é que a Elphaba não vai pra escola dela por causa da irmã dela. Que, na verdade, não é que ela anda de cadeira de rodas, ela não tem braços. Eu achei que eu tinha ficado confundida quando eu li, mas ela realmente não é que ela anda de cadeira de rodas, ela não tem braços mesmo. A Nessa Rose. E aí a Elphaba, ela vai pra escola porque ela vai sim. Porque ela passou e ela vai. Ela não foi nada destinada porque ela é uma grande bruxa. Até porque ela nem mexe com feitiçaria. O quê? Talvez pessoas que já leram esse livro estão assim, eu essa menina. Mas eu tô muito pegada de surpresa, eu não sabia. Eu tenho muito receio de pegar spoiler. Como eu falei que é um pouco difícil eu separar, assim, os atores, né, do livro, que eu fico imaginando eles como o filme, né. Um pouco difícil não imaginar como que chama esse chato de galocha aqui? O Bog, que é impossível não pensar nele como aquele ceboso daquele ator. Vocês sabem do que eu tô falando, né, da fofoca que rolou, né, antes de sair o primeiro filme. E aí acontece que o personagem dele, o Bog, é um ceboso, igual, apaixonado pela Galinda só por ser apaixonado por ela. Ele não sabe nada dela e ele fica chato, ceboso. Ele é ceboso no livro e na vida real. E eu quero ler pra vocês, enquanto ele tenta convencer a Elphaba pra que eles se encontrem, né, pra ela fazer essa ponte, porque elas são colegas de quarto, né. E o Bog pede pros dois ficarem sozinhos, a Elphaba manda assim: na verdade, se eu sair, vão ficar incapazes de decifrar a linguagem um do outro. Ela fala riquês, e o senhor é fluente em miserês. O livro inteiro, ela tem uns pensamentos muito rápidos, é bem legal de acompanhar, assim. Coisa que é muito persistente, que chega a ser o tema principal, né, do livro, que é uma coisa que eles falam mesmo no filme, só que o filme é muito mais o mundo da Glinda e da Elphaba, é ela com os animais, né, que é uma coisa muito grande, que é sobre a diferença entre animais, que eles chamam com um maiúsculo, e animais com o minúsculo. Porque os animais com maiúsculos são seres conscientes, né, que tem um professor, que também tem no filme, e é completamente virados para essa parte, né, do universo. A conversa sobre religião nesse livro é muito pesado, porque tem um universo inteiro criado. Realmente, tipo assim, se você vai lendo, o universo realmente parece muito real e é enorme, parece gigantesco. Você tem muitas referências de muitas religiões diferentes, né? E aí eles estão tentando achar umas que explicam, que falam como que os animais eram animais, né? Com letra maiúscula. E aí uma delas tem uma história de uma deusa que ela tava cansada, ela quis caminhar e ela tava no meio do deserto, ela fez uma fonte, bebeu toda a fonte, e aí ela mijou e o mijo dela virou o rio. E aí os animais que estariam bebendo desse líquido virariam consciente. E aí viraram animais. É a convenção até onde a história se lembra, que divide animais de animais. Batismo de mijo, disse Elphaba. Eu tô falando, gente, essa menina tem um cérebro peculiar. Ela é peculiar inteiríssima. Vou ler mais um pouco e a gente se fala. Vocês estão me dizendo que o Fiero, o príncipe, esse cara aqui, ó, esse ator aqui, pelo menos do filme, vocês estão me dizendo que ele tem uma história complexa, vocês estão me dizendo que ele é um aluno desconhecido vestido com estranhas calças de camurça e uma camiseta de algodão branco com um padrão de losangos azuis tatuado na pele escura do rosto e das mãos. Ele foi prometido pra uma menina porque ele é o príncipe e ela foi prometida pra ele desde que eles eram crianças, entendeu? E aí ele vai ter que casar com ela e ter filhos e, tipo, ele é o príncipe do... Sim, ele tem uma história, ele é muito mais interessante. Desculpa pro ator, eu até entendo que talvez você tenha que focar muito mais em alguns personagens e ignorar outros, mas ele não é importante pra trama. Não é ele que faz as duas querendo brigarem, porque, o homem no meio da relação, das amigas. Acontece que quanto mais eu ler esse livro, mais eu quero procurar entrevistas, porque como que ele tirou informações deste livro pra fazer o musical?
Ele é muito diferente, gente, muito diferente. Não é à toa que o livro chama Wicked, porque todo mundo aqui é meio ruinzinho, assim. Eu li mais um pouco, e a Elphaba convenceu a Glinda pra elas irem na Cidade do Oz falar com o Mágico de Oz, né? E dá tudo errado, como eu imaginei que ia acontecer. E ela simplesmente manda a Glinda de volta pra faculdade, escola, faculdade, e ela fica pra trás. Ela não termina, elas não passam mais tempo juntos. Até agora, a Elphaba não estuda nenhum tipo de magia. E aí se passam alguns anos. Então, o porquê? Por que cargas d'água que eles resolveram fazer a história assim? Eu tô muito curiosa, mas eu não quero pegar spoilers, eu vou realmente terminar primeiro. A Elphaba, ela tá como uma fugitiva, ela tá participando de um grupo que ela não pode explicar muito. A Elphaba e o Fiyero acabam tendo um grande romance e passam mais 2 meses, eles ficam juntos, porque elas realmente se gostam muito. Na hora que a Elphaba decide que vai ficar, ela coloca a Glinda dentro de uma carruagem, pede desculpa pra falar que vai ficar tudo bem, fala pra ela pedir desculpa pra irmã dela, né, e fala, te amo, fica bem. Aí as duas choram, né, a Elphaba não chora, né, por causa da água, mas a Glinda, ela chora. Eu sempre gostei muito da Elphaba, ela é um pouco mais nova agora que ela tá um pouco mais velha e participando desse grupo, enquanto ela conversa com o Fiyero, eles têm tantas conversas filosóficas. Ai, não gosto. Às vezes eles têm uma conversa muito longa sobre filosofia com religião, eu leio meio. Ah, entendi. Tento meio passar por cima, assim, porque, ai, muito filosofia, muito sobre a existência, sobre acreditar ou não acreditar. Tipo, eu passei da metade e eu já cansei da conversa filosófica, porque realmente não é o meu tipo de assunto. Ela vai. Gente, atualizações. A Elphaba vai fazer um evento, um negócio pro grupo dela, né? Que é algum tipo de terrorismo, estão achando, pelo menos na visão do Fiyero. Ela fala que o resultado de tudo é que eles querem matar o mágico. E você não sabe o que aconteceu nesse ataque. Ele vai atrás dela, ela vai até um teatro, e aí de repente muda. Aí a gente vê a Elphaba, ela tá em um convento. E se passaram 7 anos. Ela chega num convento toda fudida, machucada. Gente, passa vários tempos diferentes nesse livro. Eram elas entrando na escola, elas estavam no segundo pro terceiro ano, aí de repente todo mundo se formou, as pessoas começaram a se casar já, porque a galera terminou de estudar e já se casou. E depois pula mais 7 anos. Dá muito tempo pra você ficar nesse medo de mais leis contra animais acontecerem, mais o Mágico de Oz virar esse totalitário, né? É isso aí, gente. Vejo vocês mais tarde. Cá estamos de volta. Então que eu preciso esclarecer uma coisa. Quando a Elphaba vai lá pro negócio das monjas, né, que ela passa 7 anos, a monja-chefe vira e fala assim pra ela, eu te coloquei numa carruagem pra você ir embora, porque tem muita gente indo embora de várias cidades pra ficar o mais longe possível do mágico. Tá, você vai, paguei pra você ir, só que você tem que levar essa criança aqui, ó. Essa criança completamente aleatória que a gente não conhecia. O que a Elphaba quer? Ela quer ir pra Kiamoko. Kiamoko é onde está a esposa do Fiyero, porque como lembramos, o Fiyero é um príncipe de uma tribo e uma menina foi prometida para ele e ele casou com ela, ele tem 3 filhos. E a Elphaba sabia de tudo isso, né? Enquanto eles tinham o romance deles. Encontrar a esposa do Fiyero, pedir desculpas e explicar o que aconteceu. Ela passa um tempão nessa casa, a esposa do Fiyero não quer saber a história, ela quer ficar muito nesse limbo de não saber o que aconteceu, aí tudo bem. A Elphaba fica lá, ela é criança. Desses 3 filhos que o Fiyero tem, o mais velho é um grandíssimo pau no... faz bullying com a irmã mais nova dele, com o Lir. Lir é a criança que veio com a Elphaba. Aí o filho mais velho vira pro Lir, vira e fala assim, Lir, entra no poço aqui, hahaha. Aí passam-se 3 para 4 dias. Aí quando eles finalmente encontram a criança, ela já tá lá inchada. A Elphaba faz aquela respiração boca a boca, a criança volta, e na hora que ele volta, ele fala assim, a carpa dourada falou pra mim que eu sou o filho do Fiyero. De repente, quem aparece em Kiamoko? A babá da Elphaba, aquela que cuidava dela quando ela era neném. Ela tava atrás da Elphaba e ela conseguiu achar, né? E aí ela pergunta assim, como assim? Essa criança é sua filha, né? Então a Elphaba tem um filho e ela não sabe. Aí a Elphaba fala assim, eu vou falar sobre isso uma vez. A Elphaba falando pra babá, né?
Quando cheguei ao monastério, na época, sob os cuidados da gentil madre, eu não estava em condições de saber o que estava acontecendo comigo e passei mais ou menos 1 ano em estado de sono mortal. É possível que tenha passado por uma gestação e depois parido uma criança. Depois precisei de mais 1 ano inteiro para me recuperar. Quando enfim atribuíram tarefas a mim, fui destacada para trabalhar com os doentes e moribundos e também com crianças abandonadas. Não era mais ligada a Lear do que qualquer outro pivetinho de várias dezenas de que cuidava. Eu decidi lá visitar a irmã dela e o pai dela, Nessa Rose. A linhagem da Elphaba e da Nessa, e inclusive eles têm um irmão mais novo, que eles são ligados diretamente a uma linhagem ser a regente de Munchkinlandia. Gente, a Nessa é uma chata desde o começo, ela sabe que ela é a favorita de todo mundo, ela age como ela é a favorita de todo mundo. Tem um exemplo de como a irmã dela não está sendo uma regente muito boa e ela está aceitando e começando a adorar o título de Bruxa Má do Leste. Chega uma senhora para pedir o grandíssimo conselho da nossa regente. A senhora fala assim, eu tenho uma fazenda imensa, eu tenho uma mulher que trabalha para mim, só que essa mulher se apaixonou por um lenhador e ela quer ir embora e fugir com o lenhador. Só que eu não quero que ela faça isso, porque senão eu vou ficar sozinha, cuidando de toda a fazenda. A senhora vira e fala assim, eu trouxe o machado dele, achei que a senhora podia enfeitiçar a ferramenta para matar o caçador. Mas gente, exclamou Elphaba. Aí a Nessa, ela sugere assim, talvez eu enfeitice mesmo o machado e o deixe escapar, mas só o suficiente para decepar o braço do sujeito. Sei por experiência própria de que uma pessoa sem braço não é tão atraente ao sexo oposto, que depois ela fala, foi mamão com açúcar. E confusão vem, confusão vai, adivinha quem chega? A nossa furacão Dorothy! E com ela chega a morte da Nessa Rose. A Elphaba volta para ir pro enterro da irmã dela e lá ela encontra quem? Nossa querida Glinda, que praticamente não aparece em nada do livro. Os sapatos de Ruby, que são tão famosos no Mágico de Oz, então, ela fala, pra Elphaba, né? Então, eu dei os sapatos pra criança. E a Elphaba fica puta, porque ela fala assim, você não tem direito. Esses são meus sapatos. Era o sapato da minha irmã, então deveria estar nas minhas mãos, no meu pezinho. A gente já sabe de uma história, mas eu vou contar pra vocês, porque esse sapato é muito importante. O sapato de Ruby, que não é de Ruby vermelho, foi feito pelo pai das meninas e ele deu pra Nessa Rose quando elas ainda estavam na escola. No livro, ele explica que o sapato tem uma cor, só que ele tem várias pedrinhas de vidro em volta, né? Então, quando bate a luz, o sapato é meio fruta-cor, sabe? Ele fala, ele é meio vermelho. Não, ele é roxo. Não, ele é prata. O sapato não é só um sapato enfeitiçado mágico. Ele é um símbolo de rebelião. Por ele ser um sapato tão bonito, que chama tanta atenção, as pessoas ligaram a bruxa do leste com os sapatos. E a Elphaba tem muito medo dos sapatos caírem na mão do mágico. Ele pode usar como arma de protesto, né? Contra a independência. Aí a Elphaba começa a ler nas paredes as coisas que foram escritas pelas pessoas que não queriam mais, né? Que a bruxa má do leste fosse a regente, né? Vamos pisar na sua cabeça, bruxa velha, e agora o sapato está no outro pé. A Elphaba volta, ela planeja ir atrás da criança, ela procura informações, até que o filho dela conta pra ela que a Dorothy chegou no mágico e a fofoca que tá rolando o mágico falou que ele só vai realizar o pedido deles, né, que a Dorothy quer voltar pra casa, que o Homem de Lata quer um coração, que o Espantalho quer a cabeça e o cérebro, e que o Leão quer a coragem. Ele falou assim, eu só vou fazer isso se vocês matarem a bruxa má do oeste pra mim. Quando eles estão chegando, ela consegue trazer a Dorothy e o Leão. A babá prepara tipo uma mini janta pra eles estão comendo, aí a Elphaba vê que a Dorothy é só uma criança de outro lugar, ela tá claramente perdida, a Dorothy tenta ser muito simpática, inocente, tenta conversar, só que ela não entende metade do que a bruxa tá falando. Ela pega a Dorothy, leva ela pro quarto dela, que é numa torre super alta, e fala assim, você veio me matar, fala, não sei o quê, antes você tá aqui, a minha irmã tava viva, agora minha irmã tá morta, ela tá realmente com vontade de matar a criança. O mágico realmente pediu pra eu te matar, mas como que eu faria isso? Eu não faria isso, eu vim aqui porque eu descobri que a Nessa era sua irmã, a pessoa que minha casa caiu em cima, e eu queria vir pedir desculpa. E acontece o que a gente já conhece praticamente, né? É uma forma diferente, mas é o que acontece. A Elphaba pega a vassoura, aquela vassoura que ela fica voando, né? Que a gente já conhece. Ela coloca um fogo pra fazer uma tocha, porque tá tudo muito escuro. Aí nessa confusão dela grita com a Dorothy fala assim, não, por favor. A Elphaba, ela sem querer bota um pouco de fogo no vestido dela. E a Dorothy ainda reclama, fala assim, mais uma confusão, meu Deus, tudo é um caos, que coisa. Ela vê um balde que é onde eles estavam guardando a água da chuva. A Dorothy fala, eu te ajudo, eu vou te salvar.
Ela pega e joga um balde de água da chuva em cima da Elphaba. A Elphaba fala que ela sente uma dor agoniante muito forte, só que ela dura por poucos segundos. Aí ela vê todo mundo da vida dela, todo mundo que ela lembra, que ela gostou, e aí ela morreu. E o livro acaba aí. A bruxa morre e o livro acaba. E agora, para minhas considerações finais deste livro. Eu tentei ler o livro sem muitas expectativas, né? Apenas com os áudios que minha amiga mandou. Ele realmente é muito diferente. Só os personagens têm os mesmos nomes e é isso. Só o Bock, que ele é bem igual ao filme, só que ele também não tem aquele romance com a Nessa Rose. A Glinda quase não aparece. Esse é um livro da Elphaba. Eu queria muito acreditar que as duas, né, a Elphaba e a Glinda, eram muito amigas, né, mas acho que talvez isso seja mais por tabela, porque eu sei do musical, eu sei das músicas. A Glinda, ela estuda magia em X. A Elphaba não. A Elphaba estuda biologia, ciência da biologia, uma coisa assim. E a Elphaba não é bruxa. Tipo, pelo menos por muito tempo. Ela não é a escolhida, The Chosen One. Ela estuda um pouco de magia, acho que é pelo próprio bem dela. Ela fala que ela tá fazendo aula de magia por correio. E a Elphaba depois, ela paga de bruxa, né? Ela se disfarça de bruxa quando ela vai pra Kiamuko. E falando no Fiero, ele é um personagem que tem muita história, ele tem caráter, ele tem uma personalidade, ele tem uma história de verdade, entendeu? Ele não é que nem aquele cara, pelo menos do musical, que tem que pagar de bonito e ele por algum motivo faz que as duas amigas fiquem disputando pelo cara. Eu não sei como isso chegou a isso. O Fiero não tem nenhum romance com a Glinda, isso não existe. Ele só tem um romance com a Elphaba. Você tá me falando, entendeu? Ele é um homem preto que tem losangos azuis desenhados no corpo. Eu vou deixar algumas fanarts aqui, porque eu achei ele muito incrível. Spoilers, hein? Spoilers do musical que eu peguei sem querer nas redes sociais. No livro, ele não é espantalho. A Elphaba acredita que ele é espantalho por um mero coincidência por nada. Porque entre os amigos da Dorothy, a Elphaba tem certeza que ela conhece o leão. Porque em uma das aulas que ela tinha lá em X, um professor levou um leão para experimento e ficou meio torturando e, enfim, não é igual ao filme musical, que no musical ela pega o bicho, ela liberta ele, não sei o que, no livro não tem isso. Mas aí ela quer acreditar, ela tem certeza absoluta que é aquele mesmo leão da aula dela, e ela fala assim, então se eu conheço um leão que tá naquele grupo, então eu devo conhecer mais alguém que está nesse grupo. E quem é uma outra pessoa que eu conheço que eu queria que estivesse viva e eu estou tentando aceitar ainda que ele não aceitando que ele morreu, o Fiero. Então o Fiero deve ser quem? Unidunité? Deve ser o espantalho. Tem uma torre de relógio que tem um dragão e ele é um profeta do que ele fala, é lei. Se ele fala que tem uma história, todo mundo acredita e todo mundo faz o que a torre manda. Só lá no final que a Elphaba conhece um anão que ele toma conta dessa torre e ele faz ela funcionar. E ele fala que também ele é de outro planeta, igual ao mágico, e ele tá ali por causa do livro. Ele tem que deixar o livro seguro, aquele livro que tem magias, que no filme musical é em outra língua, e ela lê, ninguém entende, mas é porque esse livro é do mesmo planeta do mágico. E aí o mágico foi lá do planeta dele pro planeta de Oz, atrás desse livro que ele ficou procurando, só que calhou que ele virou um soberano, imperador de Oz. Aí o cara vai lá, faz a torre funcionar pra Elphaba, só pra Elphaba, e a torre, spoilers do filme, entendeu? Mas também tem no livro. A torre fala pra ela que o pai dela é um mágico, do Mágico de Oz. O que eu achei muito óbvio. Minha amiga falou assim, é muito óbvio. Eu fiquei assim, não pode ser o mágico, porque é óbvio demais. E esse mágico, ele é um pouco diferente, né, do musical. Ele não tem aquela cena legal com as duas, ele não canta, ele não é simpático, ele é ruim o tempo todo. Ele tava ali por causa do livro, só que eu não sei o que aconteceu, acho que ele se perdeu no plot no meio do caminho e ele decidiu ser um totalitário e colocar leis e ser grosso com todo mundo, tipo... A Elphaba, quando ela foi visitar a irmã dela, um monte de cara da milícia que foi o bruxo que mandou, né? Foi pra Kiamuko, sequestrou toda a família. Aí você descobre que ele matou toda a família do Fiero e pegou a menina mais nova como uma escrava. O que ele faz, não sei. Aí ele falou que ele troca a menina pelo livro. E só pelo livro ele vai soltar ela. Só que aí todo mundo nesse livro é ruim. Eu sei que o livro chama Wicked. E é um nome muito bom mesmo. Tem certas coisas que eu não preciso saber, que não tem necessidade de falar para a construção dos personagens. Porque a construção da Elphaba é muito legal. Porque como ela cresceu, como ela viveu, você consegue meio entender no que ela acredita e do que ela não acredita. Então, com a construção que eles fazem para ela virar a bruxa que a gente conhece, para ela fazer coisas pro final do livro que você realmente julga ela, você tenta até entender.
aleatórias e partes que a gente não precisa, faz, pelo menos pra mim, eu achei que eu perrei pra terminar esse livro. E eu fiquei assim, nossa, será que sou eu? Tô tendo dificuldade pra ler, sei lá, faz tempo que eu não leio um livro como esse, talvez. E aí eu fui procurar e muita gente concorda comigo que tem muitas vezes que o livro é realmente arrastado, sabe? E aí eu realmente acho que são essas partes aleatórias. E eu vou dar exemplos pra vocês. Por exemplo, quando o filho não filho lá da Elphaba, ele fica lá no poço, ele tá morto, inchado, eles colocam a criança numa mesa, rasgam toda a roupa dele pra tirar dele, secam ele e passam tipo de um óleo quente pra ver se esquenta o corpo, ver se consegue fazer a criança voltar à vida, né? E aí, são 3 crianças que o Fiero tem, né? Com a esposa dele, Aí a criança do meio, um menino, a hora que ele tá vendo uma outra criança como ele, morta, sendo presuntada, ver se ela volta à vida, a criança, o filho do meio fala que é a primeira vez que ele sente a calça dele apertando. Ele sentiu vendo aquela cena. E eu não precisava saber disso. Ele é uma criança, eu não precisava dessa informação. Ou quantas várias vezes que o ator faz questão de descrever o corpo da filha mais nova, ela tem 10 anos, e fala mais de uma vez, ele fala mais de uma vez sobre os peitinhos dela, que ela é muito criança, ela não tem peitos ainda, mas eles vão crescer. Ele fala isso mais de uma vez, e faz questão de falar, e porque é assim que ela se sente, pra ela tirar a blusa, porque quando a Melissa chega, a menina fica assim, gente nova, uau, e ela decide limpar o quarto deles, e ela tira a blusa, ela fica sem blusa de shortinho, e aí ele tem que comentar sobre os peitinhos não existentes de uma garota de 10 anos. Eu não preciso saber disso. Outro exemplo que eu vou dar aqui, até tem um pouco a ver com o plot, mas mostrar a diferença, né? Que a gente tem no filme, pelo menos, né, os macacos alados que acontecem sem querer, porque ela é muito poderosa. Quando ela aprende a voar com a vassoura dela, porque ela não simplesmente pegou e saiu voando, ela teve que aprender muito, porque ela não é tão dotada assim de magia, não. Meu macaquinho podia saber voar pra ele voar aqui comigo, né? Ia ser muito divertido. Aí que ela decide pegar o livro, que tem magias e poções, e ela vê que tem uma parte que ensina como colocar asas nas costas de bichos por músculos, uma costura meio mágica, assim, mas tem tudo a ver com a anatomia. Aí ela decide pegar um monte de macaco e botar asa nele. Ela costurou um por um, assim, ó. E fazendo uma pequena adição aqui, como sempre, a última coisa que a gente ficou sabendo do Fiero é que ele voltou pra onde a Elphaba estava se escondendo e ele encontrou um monte de gente lá dentro e esses caras pegaram ele e aí depois você só vê que tem sangue e pedaços sobrando de uma pessoa. O mágico realmente fala, o seu namoradinho, aquele menininho lá, o Fiero, né? Ah, sim, fui eu que mandei a minha milícia lá pra encontrar. Era pra encontrar você, mas ele tava lá, então... E outra, o filho não filho da Elphaba, por algum motivo, ficou apaixonado pela Dorothy. E aí, no meio da confusão, quando a Elphaba quer levar a Dorothy lá pra torre, ele vai lá e dá um beijo nela, na Dorothy. Ele dá um beijo na boca da Dorothy. Ela fica chocada. Tipo, como que a Elphaba fica sozinha com a Dorothy lá na torre do quarto dela? Ela pede pra esse macaco principal dela pegar o Totó, o cachorro que a Dorothy tem, e fala assim, joga lá no poço e mata. Aí o macaco vai, o leão vai atrás correndo, a Dorothy entra em desespero, só que ela pega a Dorothy e vai lá. Às vezes eu acabo esquecendo que esse é um livro escrito por um homem nos anos 90, entendeu? Porque tem tanto comentário do corpo das outras pessoas, principalmente do corpo de mulheres, e como quando elas fazem 40 anos, elas já estão velhas, fala das rugas, coisas que eu sei que nos anos 90 era padrão, eu acho que acaba, sabe, dando uma penetrada no livro. E a gente tá no mundo de Oz, entendeu? Então, eu acho que tem umas coisas realmente de mau gosto, assim, que não tem necessidade nenhuma. Porque o livro já tem tanta política, tanta filosofia e tanta religião, que ele já é pesado, já tem muito a entender. É um universo muito grande. E não é porque ela é uma bruxa muito poderosa ou porque ela é verde. Sem falar que ela ser verde não faz parte, não é a personalidade dela, como é no filme musical filme. Até porque existem elfos, que por acaso o Bog ainda fala assim, nossa, eles são verdes igual a Elphaba, preciso contar pra ela. Você tem anões, você tem animais que falam, você tem dragão, você tem magia. E por que uma pessoa de pele verde seria tão horrorizada? E por quê? E por que a pele dela é verde? Teoria que eu criei com a minha amiga, né? Porque quando uma pessoa de outro planeta, que é o mágico, fica com uma pessoa do planeta de Oz, né? Porque ele fala que são planetas diferentes, lugares diferentes. Aí quando pessoas de planetas diferentes ficam juntas, e além do mais, eles tomaram um negocinho que chama Elixir da vida? Elixir.
Eu esqueci a palavra agora, vou colocar aqui, Elixir. Será que eu tô certa? Aí eles vão lá, pá, 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 pá. E aí, com isso, mais ser de outro planeta, a menina fica verde. Você vai acompanhando ela. É interessante de ver a história dela até onde ela chega. Só é que as coisas entram no meio do caminho que eu falo assim, vamos! E o final do livro é por aí. Esses são meus pensamentos finais do livro. Eu acho que ele realmente é muito bom. Eu gostei bastante da história. Eu gosto muito do universo. Mas os pequenos detalhes acho que peca muito pra mim. Eu recomendo bastante, ainda mais pra quem gosta bastante do universo. E mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que viu esse vídeo até agora. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, dá um like, compartilha pra quem tem interesse. E fala pra mim se vocês gostaram desse livro. E mais uma vez eu agradeço a todo mundo que assistiu tudinho até agora. Agradeço muito de coração. Eu sou a Zine e eu vejo vocês na próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.